Opa! Eu sou o professor Daniel em mais uma conversa sobre política e educação, especificamente políticas públicas e políticas públicas educacionais. Tema que remete a uma gostosa conversa. E é evidente que a gente vai falar um pouco sobre concepções, conceitos, a evolução histórica dessa concepção do que é a política ou do que seja política, do que sejam políticas públicas, né? E do que sejam políticas públicas educacionais. E para apimentar o nosso debate, assista o vídeo a seguir. Vai ser interessante. Quer dizer que o senhor viu o acidente? Vi sim, doutor. O carro veio, capotou e foi político pra tudo que é lado aqui na estrada. Oh, e o que mais? Aí a gente enterrou tudinho. Mas espera aí, não tinha nenhum vivo, não? Bom, teve uns ainda que pediram socorro. Mas a gente enterrou assim mesmo, ninguém sabe quando é que eles estão falando a verdade. Vendo dessa forma, parece até que a política e os políticos são uma piada. Mas não é bem assim. A política e os políticos são coisas sérias. Embora, em algumas situações, eles se apresentem de forma discutível. Sobre os vários aspectos. E para entender um pouco mais sobre esses conceitos de política que nós estamos discutindo, vou apresentar a vocês a um cara que é tido como o fundador do pensamento e da ciência política. Ele é Nicolau Maquiavel, o príncipe. Veja o que dizem sobre o seu pensamento. Maquiavel foi um dos primeiros pensadores a estudar com o que podemos chamar de uma atitude científica as artes da política e do governo na prática. Com ele, a política começou a ser analisada como a matemática, a física ou a astronomia, através de deduções lógicas e sem recorrer à ética ou à jurisprudência. Maquiavel descreveu com absoluto realismo como os tiranos de fato se comportam. E longe de criticar suas condutas ou distinguir entre o príncipe que governa através da lei e o tirano cujas leis estão em seu próprio seio, ele considerava que o governante bem-sucedido tem que estar além da moral. Graças a conclusões como essa, é que se pode dizer que, após Maquiavel, a compreensão da política e do poder nunca mais foi a mesma. Qual é o território que nós chamamos de política? Intuitivamente nós todos sabemos. Nós todos somos confrontados à nossa vida política, intuitivamente, se nos for perguntado como é que vai a vida política, coisa desse jeito, responderemos de imediato alguma coisa. Torna-se um pouco mais complicado se formos perguntados o que é a política. O que é a política, qual é a sua essência, o que a define. E as coisas se tornam ainda mais complicadas se formos confrontados a seguinte questão: o que é o poder? E o elemento próprio do pensamento de Maquiavel é a política. Política entendida do ponto de vista das relações entre os homens, e política entendida, sobretudo, do ponto de vista da conquista e da manutenção do poder. O objetivo central da política, do ponto de vista de Maquiavel, é a conquista e a conservação do poder. Como se pode conquistá-lo e quais são as medidas mais eficazes que se pode empreender para conservar o poder. Então, se nós podemos dizer que a essência da política em Maquiavel se situa do ponto de vista do poder, nós teríamos que complementar essa afirmação dizendo, bom, mas o que é o poder? O poder é dominação. Em última instância, a essência do poder é o domínio. Logo, se nós pensamos a política em termos de poder, nós pensamos a política em termos de exercício de dominação.
Ora, é justamente isto que Maquiavel pensa com toda a lucidez que o caracteriza. Quais são as maneiras pelas quais se pode exercer com eficácia o domínio nas relações políticas, isto é, nas relações entre os homens, e de que forma se deve proceder para que esse poder não seja perdido, para que ele seja, por assim dizer, perpetuado. É isso que caracteriza, do ponto de vista de Maquiavel, a sabedoria do príncipe. Então, entenderam o que é a política nessa perspectiva que o Maquiavel coloca e como a política está diretamente relacionada ao poder? Mas falar de política nas escolas, fazer política nas escolas, nunca foi fácil. Mesmo porque o Brasil sempre passou por períodos ditatoriais terríveis. E o silenciamento foi prática corriqueira nas instituições escolares. E, de algum modo, né, os colegas e as colegas foram pressionados a não tocar nos assuntos, né, referentes à política nas suas aulas, nas suas práticas pedagógicas. E recentemente, não faz muito tempo, recentemente, no último período de governo, a gente viveu isso e continua vivendo isso, principalmente porque existe uma concepção perversa, né, da escola sem partido. E essa ideia de escola sem partido tem perseguido colegas, sim, nas suas aulas de filosofia, de sociologia, ou mesmo nos debates com os estudantes sobre diversos temas que fazem parte da nossa sociedade. Veja o que um colega fala sobre o que ele tem sofrido e o que ele tem percebido sobre essa história de escola sem partido. E eu acordei hoje às 6 da manhã com várias mensagens no WhatsApp de gente preocupada, compartilhando comigo um texto sobre uma deputada estadual recém-eleita em Santa Catarina, chamada Ana Caroline Campanolo, de 27 anos, que convocava os alunos das escolas de Santa Catarina para filmarem seus professores em sala de aula, dizendo que muito provavelmente eles iam aproveitar da audiência cativa para lançar suas queixas político-partidárias ideológicas e despejar toda a sua ira sobre os alunos. Cara, isso mostra muito bem quais são as prioridades de vocês. Com tanta coisa para denunciar, é escola sem carteira, sem ventilador, sem giz, com vidro quebrado, e vocês querendo uma escola sem consciência crítica, escola sem política. Vocês querem sabotar o ensino do povo, vocês querem máquinas, robôs, e nós vamos combater isso. Pode ter certeza. A gente não tem medo, a gente vai continuar trabalhando, vocês vão continuar tendo medo da gente, vocês querem criar esse clima de terror. Hoje, eu falei de tudo que você odeia. Falei de Marx, falei de comunismo, falei de socialismo, falei de política em sala de aula, porque não existe educação sem formação da consciência crítica, sem debate. Nós precisamos e vamos falar de tudo isso. Vocês, do Escola Sem Partido, na verdade querem uma escola sem política, sem consciência, sem debate. Vocês querem formar operários, trabalhadores braçais. Nós queremos formar cidadãos críticos. Então não existe, meus queridos e minhas queridas colegas, escola sem partido. Uma escola sem partido, ela pertence, evidentemente, a um partido. Eu estou falando partido como tomada de decisão, que é o que o colega professor traz. Mas é importante também a gente discutir os partidos políticos. Qual é o sentido dessas agremiações, desses grupos, né, que se apossam do poder? Quais são as suas reais intenções? Quais são as suas propostas para a educação, para a saúde? O que é que os eleitos, sejam eles vereadores, sejam eles deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores e até mesmo presidente, o que é que fazem com suas tomadas de posições políticas? O que é que os legisladores desses partidos apresentam de propostas, de políticas públicas para o país? Então, não dá para a gente não discutir a política nas escolas, né? Se a gente quer que o estudante venha a ser um cidadão
consciente de suas tomadas de decisões, a gente precisa trazer isso para o debate, né? Não só discutindo, mas fazendo política, né? Trazendo os grêmios estudantis, fomentando a criação dos grêmios, a existência dos grêmios, as eleições de liderança, de representante de sala, né? E fomentar mesmo o debate político nas escolas. É urgente fazer isso. E não dá para a gente falar de política com a charge seguinte que a gente vai deixar aí para vocês, né, se deliciarem. Olá, eu sou adepto da Escola Sem Partido e o assunto hoje é a revolução, ou golpe, ou contra-golpe, ou processo normal de ascensão ao poder com aval do Congresso dos militares em 64. Quer dizer, de setores militares, já que nem todos apoiavam. Ou melhor, de um presidente brasileiro que por acaso era militar. Aquilo aconteceu porque João Goulart, o vice-presidente do Brasil, tornou-se uma ameaça à democracia, ou foi deposto pela elite antirreformista, ou foi vítima de um complô dos Estados Unidos, ou não, ele estava planejando um complô com a China e a Rússia nos moldes de Cuba, mas enfim, em 31 de março, que pode ter sido 1º de abril, mas os militares não acham a data interessante, já que é o dia da mentira, ou quem sabe as movimentações militares começaram em 31 de março e continuaram em 1º de abril. Professor, eu não tô entendendo nada. O que é pra eu dizer na prova? Eu não posso falar. Se Jango fugiu pro Uruguai ou exilou-se? Fugiu ou pediu asilo? Bom, o Jango... O Jango... Ufa, graças a Deus, acabou a aula. Bom, até aqui nós temos conversado sobre política, políticos, políticas públicas de uma forma ampla, ou seja, políticas públicas em todas as áreas. Mas para aprofundar a nossa discussão, focar na nossa temática, o que são políticas públicas educacionais ou políticas públicas para a educação? E aí, para a gente entender um pouco mais sobre isso, antes da gente entrar no debate, veja esse texto, ele é interessante. Eles derrubaram uma presidente, venderam usinas hidrelétricas, abriram mão do pré-sal, cederam portos, aeroportos, rodovias, petróleo e gás. Perdoaram dívidas dos planos de saúde e brigaram na justiça para que os planos de saúde aumentassem o valor das mensalidades, que era de 5,72% e foi para 10%. A gasolina aumentou mais de 30% e o valor do diesel fez o Brasil parar. Os parlamentares que veem a população como desperdício de dinheiro limitaram o teto dos investimentos públicos em saúde e educação e rebaixaram o salário mínimo. O desemprego aumentou em mais de 13%. Cortaram os direitos trabalhistas, aprovaram a terceirização em larga escala, amenizaram o combate ao trabalho escravo e ainda quiseram tirar a aposentadoria do trabalhador. Se tudo isso não for suficiente, vamos lembrar dos 51 milhões escondidos no apartamento, das malas de dinheiro em propinas, do escândalo dos portos e dos áudios da JBS. E o governo ainda quer aprovar o pacote do veneno, liberando o uso de agrotóxicos que já foram proibidos em vários países. Para a bancada do retrocesso, a mulher é do lar. Idoso deve trabalhar até a morte. O trabalhador pode ser escravo e a comida pode ser envenenada. Oi? Que tiro foi esse? E para as universidades livres, laicas, públicas e gratuitas. Todos contra a destruição do ensino.